Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 5 de janeiro de 2022, quarta-feira, tempo de Natal, depois da Epifania. Irmãos e irmãs, somos convidados a conhecer, confessar e permanecer no amor de Deus, a fim de que o seu amor seja consumado em nossa vida. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após a multiplicação dos pães, Marcos 6, 30, 44, Jesus no evangelho de hoje revela sua identidade andando sobre as águas. Esse evento reflete aquele do mar acalmado, Marcos 4, 35, 41. Jesus obrigou os discípulos a embarcarem, a irem à sua frente para Betsaida. O motivo de obrigar os discípulos a partir antes dele é relacionado com o tema do medo e da falta de fé, associando os dois episódios, Marcos 4, 35 a 41 e Marcos 6, 45 a 52. Jesus despede a multidão e sobe o monte para orar. Como sempre demonstrado por São Marcos, Jesus retira-se em oração após um período de intensa atividade. Marcos 1, 12, 13, 35, 6, 31. Embora já tenham compartilhado do ministério de Jesus, e apesar de terem contemplado uma série de obras maravilhosas operadas pelo Mestre, os discípulos ainda se apavoram nessa segunda experiência de perigo no mar, tanto quanto na primeira. Assim como no evento dos pães, Jesus testa a fé dos discípulos, desafia-os a dar de comer à multidão, Marcos 6, 37, e a confiar em Deus ao obrigá-los a ir sozinhos para outra margem. No entanto, quando Jesus aparece, são tomados de pavor, a ponto de gritar pensando ser um fantasma. Jesus lhes diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Trata-se de uma revelação de sua divindade e um convite à fé que acompanha toda a revelação divina. A narrativa conclui-se com expressões surpreendentes. O vento cessa e eles ficaram ainda espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e continuavam com o coração endurecido. Marcos 6, 51, 52. Se tivessem penetrado no mistério da multiplicação, teriam reconhecido Jesus andando sobre as águas. Permaneciam tão somente na percepção dos elementos externos e não conseguiam penetrar no mistério da pessoa de Jesus. Coração endurecido, isto é, uma cegueira que não impede de ver os acontecimentos, mas tampouco permite adentrar no sentido profundo do que se passa diante dos olhos e, sobretudo, de perceber a identidade verdadeira de Jesus. O mar da Galileia é o cenário de muitos fatos na vida de Jesus. A beleza do local, a sua importância vital para o povo daquela região, tornam ainda mais emocionantes os relatos que ouvimos sobre o modo como Jesus educava os seus discípulos para a tarefa de serem propagadores de amor. Nosso Senhor sabia fazer de cada ocasião um momento para mostrar o quanto somos amados por Deus. A barca parada no meio do mar
já que estamos cansados, os discípulos estão cansados e não conseguem mais remar, representa a nossa vida quando estaciona e parece não sair do lugar. Sem Jesus a nosso lado, tudo estanca. Lutamos em vão, cansamos de tantos projetos e nada parece nos satisfazer, pois somente Jesus preenche nossos vazios interiores. Mas Jesus sempre nos alcança, mesmo quando demonstramos medo de que ele entre em nosso barco. Suave como a brisa, ele nos acalma, adentra em nós e nos conforta, e a sua chegada acalma os ventos e as tempestades da vida. Deixemos, pois, que Jesus conduza a barca da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra, Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. A Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão, serás bendito no eterno pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos,